O que são esportes? Apesar de terem ganhado muita popularidade nos últimos anos, os esportes apresentam diferentes abordagens quanto à sua conceituação. Por exemplo, a Confederação Brasileira de Esportes define os esportes eletrônicos como competições profissionais de games que ocorrem em uma plataforma digital envolvendo dois ou mais competidores, sejam eles indivíduos ou em equipes, em partidas online ou presenciais sincrônicas e montadas de uma forma a permitir o acompanhamento de uma audiência. Por outro lado, o autor Hélio Tadeu Coelho conceitua os esportes eletrônicos como atividade física, mental, de caráter recreativo, que são praticados através de equipamentos computacionais que têm como base software de jogos eletrônicos, desenvolvido por empresa privada. O esporte eletrônico pode ser praticado de forma individual ou coletiva. Ele possui regras pré-definidas, tem caráter competitivo e agracia o vencedor da disputa com recompensas próprias do jogo. Assim, quatro pilares fazem a engrenagem do esportes rodar: os jogadores, as empresas de games eletrônicos, as ligas e as plataformas de streaming. A história dos esportes eletrônicos tem origem no início da década de 70, com a realização das Olimpíadas Intergalácticas de Space War, um dos primeiros jogos de computador, na Universidade de Stanford, na Califórnia. O torneio, disputado entre estudantes da faculdade, tinha como prêmio um ano de assinatura da revista Rolling Stone. A popularidade dos jogos eletrônicos traz consequências e é um tema de muita complexidade na atualidade, com efeitos, por exemplo, no mundo jurídico. A Lei nº 9.615/98, conhecida como a Lei Pelé, é uma legislação brasileira que estabelece as normas gerais sobre o desporto no país. Ela foi promulgada em 1998, recebendo esse nome em homenagem ao famoso jogador de futebol Pelé, por sua contribuição ao esporte. A função principal da Lei Pelé é regulamentar o esporte no Brasil, especialmente o futebol, que é considerado uma grande paixão nacional. Ela abrange diversos aspectos do esporte, desde a organização e funcionamento das entidades esportivas até os direitos e deveres dos atletas profissionais. Um dos pontos mais importantes da Lei Pelé é a sua preocupação com a formação dos atletas, estabelecendo regras claras sobre contratos de formação e de trabalho, garantindo que jovens talentos sejam protegidos, incentivando a se desenvolverem no esporte, tendo um grande enfoque trabalhista em seu texto. Dessa forma, a legislação busca evitar abusos e garantir que os clubes invistam na formação de novos talentos, indo de assuntos que abordam desde como deverão ser tratados os direitos de imagem dos atletas, os contratos de patrocínio de clube, transferências entre os clubes, organizações das competições esportivas, entre outros aspectos. Em um resumo, a função principal da Lei Pelé é regulamentar e fomentar o esporte no Brasil, garantindo a proteção dos direitos dos atletas, a formação adequada dos jovens talentos e a organização eficiente das atividades esportivas. Em 2023, foi sancionada a Lei do Esporte, a LGE. A LGE prevê aos governos estaduais atuarem na construção, reforma e ampliação da infraestrutura e equipamentos esportivos públicos para a população, dando prioridade aos municípios com baixo índice de desenvolvimento humano. Ela prevê o investimento do Estado em áreas menos favorecidas e a tentativa de mitigar os preconceitos existentes no esporte no Brasil. No entanto, vale ressaltar que tanto a Lei Pelé quanto a Lei do Esporte não regulam especificamente sobre os esportes. Na época, o foco principal da lei, Pelé, no caso, era regulamentar o esporte tradicional, como o futebol, por exemplo. No entanto, é importante mencionar que esse cenário de esportes no Brasil tem sido objeto de discussões e iniciativas para sua regulamentação. Embora a Lei Pelé não abordando especificamente eles, existem debates em andamento sobre a criação de uma legislação específica para essa modalidade. Atualmente, a regulamentação dos esportes é feita pela legislações como a Lei do Direito Autoral, o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Torcedor. O projeto de lei 205/23 define os esportes como uma modalidade esportiva para todos os efeitos legais, sendo avaliada na Câmara dos Deputados. Entretanto, é possível falar que há controvérsias, como, por exemplo, a ministra do Esporte, Ana Moser, ex-atleta de vôlei, que disse que os esportes não deveriam ser vistos como uma modalidade esportiva. Para ela, os esportes eletrônicos fazem parte da indústria do entretenimento e não do esporte. Com contra-argumento, o deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos, autor do projeto, disse: com essa definição sobre os jogos eletrônicos, muitos praticantes não conseguem receber o Bolsa Atleta nem os benefícios da Lei de Incentivo ao Esporte e do governo federal. Ele diz que a falta de regulamentação da questão acaba freando o crescimento da modalidade.
Por fim, o projeto determina que jogos com conteúdo sexual, que propaguem mensagem de ódio, preconceito e discriminação, não sejam considerados esportes. A proposta ainda está discutida nas comissões temáticas. Agora, depois de entendermos que o esporte deve ser considerado como uma modalidade de esporte, nós vamos analisar a natureza jurídica dessa relação entre cyberatletas e suas organizações. Por se tratar de um contrato desportivo, ele tem algumas peculiaridades determinadas pelo artigo 28 da Lei Pelé. Esse contrato especial possui duração determinada, podendo ir de 3 meses a 5 anos. Além disso, deve estar previsto no contrato de trabalho desse cyberatleta as cláusulas referentes às condições de trabalho, obrigações do atleta, cláusulas penais, rescisões, entre outros. A fim de se fazer cumprir a lei, em 2017, a Associação Brasileira de Clubes de Esporte Eletrônicos, em parceria com a Riot Games, determinou que as organizações teriam de firmar contratos de trabalho com seus jogadores para a participação do CBLOL. Porém, tal determinação não foi completamente respeitada, pois em 2019 ainda existiam algumas equipes utilizando um contrato de prestação de serviço. Os contratos de prestação de serviço entre organizações e atletas costumam incorporar medidas que evitam a configuração de um vínculo empregatício. Por exemplo, nesse modelo de contrato, a organização não deveria implementar modelo de gaming house, impor horários fixos para o treinamento dos atletas, além de outras práticas similares. Em essência, os atletas estabelecem um contrato com o propósito de participar de competições em nome da organização, sem que haja qualquer rotina de trabalho e treinamento. No entanto, ao optar por esse tipo de contrato, os games abrem mão de benefícios trabalhistas normalmente associados a um contrato de trabalho tradicional. Portanto, é essencial que o atleta analise cuidadosamente as vantagens e desvantagens antes de firmar tal acordo. Por exemplo, ao não serem considerados empregados, os atletas podem perder direitos como férias remuneradas, 13º, FGTS e outros benefícios legais. Em contrapartida, eles podem desfrutar de maior liberdade e flexibilidade em sua agenda, tendo mais autonomia para gerenciar seus horários de treinamento e participação em competições. É crucial que as organizações e os atletas busquem orientação jurídica especializada ao elaborar esses contratos, a fim de garantir que estejam em conformidade com a legislação trabalhista e que ambas as partes compreendam os termos e consequências do acordo. Assim, é fundamental que as partes envolvidas em um contrato de prestação de serviço estejam conscientes das implicações legais e da dinâmica peculiar desse tipo de relação profissional, segurando uma parceria justa e bem ajustada aos interesses de ambas as partes. No início deste ano, a ex-jogadora de vôlei e atual ministra do esporte do governo Lula, Ana Moser, afirmou em uma entrevista ao UOL que esportes não deveriam ser considerados esportes, mas indústria do entretenimento. Essa discussão surgiu por conta das alterações feitas no projeto da nova Lei Geral do Esporte, PL 1153 de 2019. Quando o projeto voltou ao Senado Federal, a redação do parágrafo 1º do primeiro artigo dizia: entende-se por esporte toda forma de atividade predominantemente física que, de modo informal ou organizado, tenha por objetivo a prática de atividades recreativas, a promoção da saúde, o alto rendimento esportivo ou o entretenimento. Assim, os esportes virtuais ficaram de fora, pois não são atividades predominantemente físicas. Porém, até que ponto isto é verdade? De acordo com o indício, esporte é o conjunto de exercícios físicos que se apresentam sob a forma de competições, jogos individuais ou coletivos, cuja prática obedece a certas regras. Percebemos que hoje em dia essa definição está desatualizada, pois não leva em consideração esportes que exigem exercício mental, como xadrez, tiro esportivo e, claro, os easy sports. Portanto, os esportes eletrônicos devem ser considerados esportes na medida em que são competições organizadas de acordo com regras, mas com uma diferença, que ocorrem em um espaço digital.